Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Secretaria de Educação prevê crescimento de 8% na receita para 2016. Troféu Operário do Ano, trabalhadores são premiados em solenidade na Câmara Municipal. Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Deficiência discute a construção de um centro de reabilitação. Suplente do PSDB, William Paneck, apresenta projeto de lei sobre coleta seletiva agora no Jornal da Câmara. Em audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria de Educação anunciou um crescimento de 8% da receita para o ano de 2016. A Secretaria de Educação está prevendo para o ano de 2016 uma receita de 890 milhões. Esses 890 milhões, grande parte dele, a maior parte, cerca de 50%, talvez um pouco mais, seja para custear o pessoal, né, que o custo da educação, o grande custo da educação é pessoal. Hoje nós temos cerca de 7 mil profissionais na rede municipal de ensino e os salários de todo esse pessoal é custeado com os recursos da Secretaria. E nós teremos aí, isso significa mais ou menos 50%, um pouco mais de 50%. Nós temos em torno de 40% que deve ser dedicado ao custeio, a manutenções das escolas existentes, de toda a rede municipal, a investimentos em material escolar, uniformes, alimentação escolar e tudo mais. E estamos prevendo uma margem de investimento da ordem de 10% do todo. Então, dessa forma, estão distribuídas as despesas da Secretaria da Educação. Claro que essa proposta que foi apresentada à Câmara Municipal foi apresentada, se eu não estou enganado, no mês de abril, e as projeções de abril elas devem ser corrigidas, então, quando nós apresentarmos a proposta orçamentária, que deve ser até 30 de setembro, porque a gente está acompanhando aí os movimentos da economia. E o que nós temos percebido é que tem sim um pequeno refluxo na economia, e isso atinge diretamente a Secretaria da Educação, tendo em vista que os impostos que compõem os 25% da educação e o Fundeb, eles são impostos, em grande parte, né, retidos pelo Estado, o caso do ICMS, que representa mais ou menos 80% do Fundeb. E dos recursos municipais, praticamente 50% dos recursos municipais. Então, você veja, se tem um refluxo na economia e uma queda de consumo, claro, cai também os nossos valores. Nós estamos com a expectativa que o segundo semestre seja um semestre melhor do ponto de vista da economia, para que a gente possa garantir esse acréscimo que estamos prevendo. O secretário da pasta ainda comentou os investimentos que devem ser concluídos no próximo ano. Nesse momento, nós estamos com 17 escolas sendo construídas e 4 CELs. Então, esse recurso, grande parte dele deve ser utilizado para a conclusão dessas obras, né? Para que a gente consiga entregar essas escolas aí, uma parte este ano ainda e outra parte o ano que vem, porque vai ultrapassar o exercício, né? Além disso, nós temos um investimento bastante alto na questão da tecnologia nas escolas, que também está em andamento. Então, são recursos que nós já temos a destinação devidamente definida para onde irão. O vereador Tico Emerson, do PT do B, questionou a secretaria sobre uma obra no Jardim Acácio. Referente ao CEL, lá do Jardim Acácio, gostaria de saber quanto aquela obra custou e ainda até o final do andamento dela, quanto que vai custar para os cofres públicos e se existe um prazo de término daquela obra. No Jardim Acácio, nós não estamos prevendo a construção de um CEL nesse momento. O que está em obras lá é uma das escolas do Pró-Infância. Então, é uma creche. E aí, claro, como o município de Guarulhos conquistou junto ao Ministério da Educação a possibilidade de fazer os nossos próprios projetos e não precisando implantar o projeto determinado pelo Ministério, que é um projeto muito pequeno na construção, com poucas crianças. Então, nós, nos nossos projetos próprios, nas 27, nós procuramos adequar ao tamanho do terreno e também à necessidade das escolas. Então, lá no Jardim Acácio está sendo construída uma escola com 20 salas de aulas, sendo 9 salas de berçários
e 11 salas regulares. Então, para além da creche, nós poderemos atender outras modalidades. É claro que essa acréscimo, quem está pagando é a própria prefeitura. Então, o valor previsto para aquela obra, R$10.700.000, sendo em torno de 9 milhões para a escola, 1.700.000 para um ginásio de esportes, e destes recursos, 50% aproximadamente é financiado, são recursos do governo federal, do Proinfância, os outros 50% recursos da própria Secretaria da Educação. E eu espero que aquela obra esteja concluída, no máximo aí até a metade do ano que vem, porque eu acredito que vai ser bastante útil lá para a região. Guti do PV indagou o secretário sobre o custo da contratação de um sistema que afasta pombos das escolas. Eu queria falar sobre a questão dos pombos. 9,5 milhões gasto para espantar pombo. Obviamente que nenhum vereador aqui é contrário a tirar o pombo das escolas, né? Óbvio que a gente sabe que os pombos transmitem muitas doenças, mais precisamente um pouco mais de 40 tipos de doenças, e isso é prejudicial às crianças, mas 9,5 milhões não me parece razoável, não me parece um número razoável, mesmo porque são 13 mil reais dia gastos para espantar pombo. 13 é um número meio que cabalístico, né, secretário? Mas são 13 mil reais dia. Bom, Londrina gasta com cada aparelho 6 mil reais e Guarulhos está gastando 40 mil reais. Então, por que essa discrepância? Eu gostaria que o senhor nos explicasse por que esse valor tão alto. Esse sistema, ele desorienta o pombo e ele não consegue se aproximar. Bom, dali ele vai para outro lugar. Agora, não me pergunte para onde. Nós trabalhamos para que as escolas se vissem livres desse animal, que é uma praga urbana, mas que nós não temos os mecanismos para controle, não estava sob nossa opção. Bom, encontramos esse, devidamente credenciado pela Agência de Vigilância Sanitária, tá certo? E a realidade é essa: os pombos desapareceram das 20 escolas em que nós instalamos. Por isso que eu estou convidando, se quiserem, a gente pega uma perua, uma van, e nós vamos até as escolas e os vereadores poderão conversar com as diretoras para verificar o resultado disso. Bom, a outra parte, então, primeira questão, funciona. Para onde os pombos vão? Não sei. Também, aí eu não posso entrar nessa seara, porque senão, eu sei do seguinte, o secretário de saúde está me pedindo ajuda, porque as UBSs também, algumas delas, estão com muita dificuldade nessa questão, e a experiência da Secretaria da Educação pode ajudá-los nesse sentido. Vamos aos custos. É um contrato de 24 meses para instalar o sistema nos 154 equipamentos da Secretaria da Educação. Portanto, em até 24 meses, executando o contrato, assinado, se eu não estou enganado, no mês de março, nós vamos instalar nesses próximos 2 anos, em todos os equipamentos, com 5 anos de garantia em cada equipamento. Logo, não dá para eu fazer a conta somente por 24 meses. Eu tenho que fazer a conta por 60 meses. Em cada equipamento instalado, ele vai funcionar por até 60 meses sob garantia da empresa. Feito as contas, o valor 9,5 milhões, dividido por 60 meses, dividido pelo número de alunos, eu estou gastando, ou melhor, eu considero uma aplicação, 4 centavos por aluno por dia, para resolver um problema que nós não conseguíamos resolver de outra forma. Já uma professora da rede municipal subiu à tribuna para perguntar sobre a contratação e valorização dos professores. Sobre a ampliação das vagas em creche, tendo em vista que hoje nós temos 6.711 crianças na lista de espera, para ano que vem aumentar 70% o número dessas vagas, eu gostaria de saber a projeção então para a contratação de profissionais, porque hoje na rede nós temos várias turmas de bebês de 1 ano com 27 a 28 crianças, onde já está faltando o professor, está tendo hora extra, então já está sacrificando os profissionais. Então a ampliação das vagas, qual é
a projeção de contratação de profissionais. E a outra é se a Secretaria também prevê a adequação do salário dos profissionais, que também é uma proposta do Plano Nacional de Educação. Mas o nosso principal investimento é sim para criar vagas para as creches. Tá certo? E esperamos, com a ajuda do governo federal no Proinfância, entendo as 27 unidades construídas, nós esperamos sim conseguir dar conta, se não de toda a demanda existente na cidade, mas de poder avançar bastante. O que vai impactar na outra pergunta que a Sara fez, que é lógico, esse é o segmento mais caro da educação, o atendimento em creches, vai nos exigir muito mais investimento em pessoal, mas nós contamos também que o governo federal nos auxilie e o governo do estado também nos auxilie, principalmente na expectativa aí que os recursos do pré-sal sejam distribuídos logo para nós. Depois do intervalo, trabalhadores de Guarulhos recebem na Câmara o troféu Operário do Ano. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na noite do último dia 25, aconteceu a segunda edição do Troféu Operário do Ano. 18 trabalhadores ligados a diversos sindicatos guarulhenses foram laureados. A premiação foi criada por decreto legislativo de autoria do vereador Guti do PV, que presidiu a cerimônia. Que hoje é dia de festa, hoje é dia de reconhecer realmente o trabalhador guarulhense, seja da iniciativa privada ou seja do poder público. Então, eu queria desejar para vocês um ótimo trabalho enquanto vocês consigam, permanecer trabalhando. Precisamos do trabalho de vocês. A cidade só cresce quando tem pessoas empenhadas, pessoas realmente com vontade de desenvolver algo nesse município. Eu agradeço também a Deus por estarmos todos aqui com saúde, com serenidade. A gente não consegue, é humanamente impossível, entregar um prêmio, um agradecimento para todos os trabalhadores, mas de uma forma organizada e feita com as centrais sindicais e com os sindicatos, a gente escolheu pessoas para simbolizar realmente o quanto os vereadores dessa casa, o Poder Legislativo, se importam com os trabalhadores e com o desenvolvimento da nossa cidade. Esse é um prêmio, foi um decreto criado em 2009. Infelizmente, eu não tive o voto nem do Brinquinho, nem do Heleno, mas eu explico por quê. Eles ainda não eram vereadores. Porque, sem dúvida alguma, nem seria de minha autoria esse projeto. Seria da autoria dos senhores, que realmente representam a classe de verdade, vem do chão da fábrica, vem dos movimentos sindicais.
Os vereadores sindicalistas Heleno Metalúrgico do PDT e Maurício Brinquinho do PT destacaram a importância do trabalhador para o desenvolvimento da cidade e a valorização por meio do prêmio. Vocês merecem muito e muito mais, porque quem fomenta o país, o estado, o município, é a classe trabalhadora, independentemente de centrais sindicais, independentemente de partido, independentemente disso tudo. Porque sem a nossa força de trabalho, que é a nossa mão de obra, não gira a cidade. De toda a minha vida aqui em Guarulhos, né, dá para se contar nos dedos as vezes que os trabalhadores estiveram deste lado aqui na Câmara. Em geral, sempre do lado de fora, sempre lutando, sempre pedindo para garantir seus direitos, né? A exemplo disso, o vereador Guti falou muito bem em relação à última quinta-feira. Independente das categorias que nós representamos, quando a gente vem para essa casa, a gente tem aquela força maior de representar os trabalhadores, além de representar toda a cidade de Guarulhos, mas também lembrando que esse é um ano, um mandato especial, né, vereador Heleno? Porque nós temos 2 sindicalistas eleitos e atuantes. Sindicalistas integrantes da mesa falaram sobre a premiação, a defesa do trabalhador e a representatividade da classe na Câmara. Em 2009, numa conversa que nós tivemos, o Guti, ele sensibilizou que realmente não é por conta do troféu, mas a gente precisava colocar em evidência os trabalhadores guarulhenses. E foi dessa forma que foi feito. Da próxima, nós vamos estar um nome diferente, vai ser trabalhadores, não vai ser mais operário, porque isso nós já conversamos também. Então, eu quero só parabenizar a cada categoria, a cada trabalhador e dizer para vocês que vocês, hoje, cada um de vocês está representando um trabalhador guarulhense. E isso é de uma suma importância, porque somos nós, trabalhadoras, que construímos a cidade de Guarulhos. Então, a cada um de vocês que hoje vai receber esse troféu, vocês representam os trabalhadores e as trabalhadoras guarulhenses. Por isso, a nossa homenagem, o nosso amor, o nosso carinho a cada um de vocês e que Deus abençoe, que nós possamos ainda dizer estamos empregados com tudo que vem acontecendo. Gostaria que hoje, quando vocês chegarem em casa, que vocês colocarem aquele prêmio na estante de vocês, percebam a importância de vocês como representantes dos trabalhadores, como trabalhadores. Mas eu gostaria que vocês também fizessem uma reflexão e pensassem bem, porque esse ano está sendo um ano difícil para a classe trabalhadora. E muitos que vão receber esse prêmio hoje são sindicalistas. Então eu gostaria que amanhã cedinho, quando vocês levantassem, dessem mais uma olhada para o prêmio e lembrassem que vocês têm um dever, que vocês têm uma obrigação, que é defender o trabalhador acima de tudo. Esses trabalhadores que estão sendo homenageados aqui hoje, independente da categoria que pertença, é bom eles entrarem aqui e sentir, né, o espaço físico da Câmara, da Casa de Leis Municipal, para eles saberem que essa casa é nossa. Essa casa é dos trabalhadores. Essa casa, ela tem que ser disputada, voto a voto, da classe trabalhadora, para que a gente possa ter mais e mais trabalhadores com interesse de representar, né, o povo. Porque o que a gente vê hoje, a maioria das vezes, é quando a gente está disputando e chega a determinado cargo representativo, como alguns vereadores aqui das categorias chegaram, é difícil se manter. Porque a maioria das categorias não entende a necessidade e a importância que tem a pessoa representando aqui como vereador. Porque não é fácil, gente, conseguir uma cadeira aqui. É disputando, é um trabalhador disputando com capital. E enfrentar o capital não é fácil. Então apoie os seus vereadores que representam suas bases. Apoie aqueles que lutam no dia a dia e que têm orgulho de defender vocês. Porque aqui a disputa é gigantesca. É de um operário que sai do chão da fábrica para tentar aprovar algo aqui que favoreça o povo. É muito difícil, tá? Então eu quero aqui parabenizar os vereadores que aprovaram essa lei, lembrando dos trabalhadores, porque é muito difícil, né? Quando chega no poder, é muito difícil as casas legislativas, as casas de lei, lembrar dos trabalhadores. E aqui está sendo lembrado. Então parabéns a todos os vereadores, parabéns por lembrar de nós trabalhadores e de vocês que vão ser homenageados hoje,
entenda que vocês são importantes nas suas categorias, mas ajudem os seus sindicatos a representar. Antes de dar início à entrega das láureas, Guti falou sobre o objetivo do segundo ano do prêmio. Essa é a segunda edição desse prêmio. A primeira edição teve o caráter de parabenizar todos aqueles que fazem o movimento sindical acontecer, os presidentes ou os seus representantes. E nesse segundo prêmio, e na verdade cresceu muito, né? E eu torço para que isso vire um marco na cidade, assim como é o selo ambiental, que é um grande evento que hoje acontece no Adamastor. Hoje, quem são os homenageados são realmente os trabalhadores. As centrais se reuniram e indicaram os trabalhadores. Isso é um jeito, realmente, sendo repetitivo, mas para mostrar o tanto quanto a gente respeita e precisa do trabalhador. Após receberem o troféu, todos os premiados discursaram na tribuna. Uma homenagem, ela é sempre bem-vinda, sobretudo quando se está vivo. E é em viva voz e em público que eu quero agradecer, me sinto orgulhoso nesse momento e muito honrado de ter esse prêmio. Mas gostaria de dividir esse prêmio com toda a diretoria do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, uma diretoria guerreira, uma diretoria de luta, e junto com os trabalhadores auxiliares do transporte aéreo do Sintag. Eu gostaria de agradecer a Deus. Em segundo lugar, o meu presidente Paulo e a nossa diretoria, pelo trabalho brilhante que ele tem feito durante toda a nossa jornada. E agradecer toda a mesa. E isso aqui, gente, não é só meu, é de todos os trabalhadores que eu represento. Além dos 18 laureados da noite, a Câmara premiou também o mestre de cerimônias do evento, indicado pelos colegas do Departamento de Cerimonial. Quero agradecer muito a Deus por ter vivido nessa casa, trabalhado ao lado de grandes companheiros durante 37 anos, e que, se Deus quiser, Ele vai me ajudar, que acho que em junho, no máximo julho, também já me aposento. E quero dividir esse troféu com todos os meus amigos dessa casa, que, sei lá, eu de uma maneira ou outra, colaboraram também com o meu serviço. Os premiados foram eleitos pelos respectivos sindicatos em conjunto com as centrais sindicais. No próximo bloco, acompanhe a reunião da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Deficiência, que discutiu a construção de um centro de reabilitação em Guarulhos. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu no último dia 27, em pauta a construção de um centro de reabilitação na cidade. Hoje eu apresentei qual é a proposta da Secretaria com relação à construção do centro de reabilitação, do centro de especialidade em reabilitação, e também da proposta que nós temos na Secretaria da Saúde da qualificação do nosso serviço que já existe, o CAPD. E houve um encaminhamento que nós estaremos fazendo uma discussão com o secretário da Saúde
e alguns setores também que vão se mobilizar no sentido de apoiar essa nossa... Na verdade, assim, nós precisamos de uma ampliação dos serviços, né, na estrutura física, no projeto da estrutura física do serviço, e hoje foi tirado aqui um encaminhamento, né, de apoio, inclusive, né, dos vereadores, para que a gente possa ou propor uma emenda para que a gente consiga esse recurso para ampliação. Secretário da Frente, o vereador Claudilson Pezão, do PT, falou sobre outro assunto discutido na reunião. Munícipes disseram não ter acesso ao direito à isenção de tarifa no transporte coletivo, mesmo com laudos que comprovam a deficiência. Para a gente, acho que foi um avanço. A gente vem buscando há tempo informações mais precisas sobre essa relação da pessoa com deficiência na busca dos seus direitos. Nesse que foi discutido aqui hoje, por exemplo, o bilhete único especial, que o impasse de você ter esse direito. Então, você ia para o CAPD, o CAPD mandava para o Guarupass, nenhum dos dois responder à legislação correta que tem da lei, que fala que a pessoa com deficiência tem o direito ao bilhete único especial. Fiquei satisfeito porque hoje aqui trilhou um caminho para resolver o problema. Eu acho que a Frente Parlamentar hoje ela deu um grande passo na busca da regularização aí do bilhete único especial para a pessoa com deficiência. O vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, é membro da Frente Parlamentar e também advogado. Ele comentou algumas formas para colaborar com quem não consegue a isenção da tarifa e apontou onde está o problema. Foi criada essa lei, uma lei do então vereador Orlando Fantasini, que foi aprovado pela Casa, acho que foi na época era a gestão do então prefeito Neftales. Aquela lei foi, me parece que ele não sancionou a lei, a Câmara derrubou o veto, acabou sancionando, a Câmara então sancionou, aprovou a lei de forma definitiva, criando vamos dizer, benefício em favor das pessoas com necessidade de locomoção. E diz o texto da lei, dentre outras situações, de que qualquer pessoa com necessidade específica, independente da sua faixa salarial ou rendimento, ela teria direito ao transporte gratuito. Aí veio na sequência o decreto, o mesmo prefeito criou o decreto, vamos dizer assim, regulamentando a lei e criou algumas condições extrapolando os limites da lei. Uma lei, ela não pode ser atropelada por um decreto. A lei, enquanto aprovada por uma Câmara, por um Congresso, jamais o decreto pode ultrapassar os limites da lei. E esse decreto que está em vigor, e hoje a Guarupass cria certos obstáculos para atender a população que necessita desse atendimento, se fundamentando no decreto. Então eu disse que nós precisamos cobrar do governo uma posição com esse decreto, mudando a lei que é de 98, trazendo ela para uma forma mais moderna, atualizando a mesma e de certa forma, algumas coisas que estão no decreto, a gente trazer para o texto da lei, cobrar do nosso prefeito, das secretarias apropriadas, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Governo, uma negociação própria para que a gente crie uma lei que realmente se torne autoaplicável e que a Guarupass não fique com interpretação duvidosa, prejudicando a população. Hoje, infelizmente, a população está prejudicada porque nós temos uma legislação ultrapassada e um decreto muito mais ultrapassado, extrapolando os limites da lei. Então, a proposta é, nesse sentido, buscar uma solução negociada. Se nós não vermos, foi o que eu sustentei também, que a questão não avança da forma que a gente gostaria que avançasse, aí tem que buscar uma medida judicial para o judiciário, de certa forma, julgar inconstitucional os dispositivos do decreto e cobrar da Prefeitura uma ação mais efetiva. Depois de muita discussão, de ouvir as demandas das pessoas com deficiência e de buscarem possíveis soluções, o vereador Elmer Japonês, do PSC, que é coordenador da frente, falou sobre a reunião. Eu estou bastante feliz porque adiantamos bastante coisas, inclusive vieram algumas pessoas que estão com dificuldade, né, com o BU. Em São Paulo é bem mais fácil, né, tirar o bom, e aqui em Guarulhos está tendo bastante dificuldade, né? Nós temos uma lei aqui que o decreto extrapola a lei, né? Então, esse decreto causa transtorno essas pessoas que vão atrás do BU, que é o bilhete único. E graças a Deus tivemos um avanço bastante grande aqui
E esse é só o começo de uma grande empreitada que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aqui eu tenho na minha mente que vai ser uma das frentes parlamentares com maior força aqui dentro da Câmara, porque é um assunto que é muito delicado e muito importante, porque a pessoa com deficiência ela enfrenta várias dificuldades, várias barreiras, e a nossa intenção é estar aqui sempre ajudando eles e podendo fazer o melhor para ajudar todos aqueles que necessitam. Quero convidar a todo aquele que tiver algum problema, alguma dificuldade, a pessoa com deficiência possa vir aqui nas nossas reuniões, de 15 em 15 dias, pode estar ligando para a Câmara, né, que é o 2475-0200, e perguntar sobre a frente parlamentar, no dia da reunião. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, pode estar vindo para cá, que a gente vai tentar fazer o melhor possível para poder estar ajudando você, orientando. Enquanto titular, William Panek, hoje suplente do PSDB, apresentou um projeto de lei que estabelece a coleta seletiva na cidade. A ideia é incentivar a conscientização ambiental e pressionar o Executivo para a implantação de medidas ecologicamente responsáveis. Conheça um pouco mais dessa proposta do vereador na nossa reportagem. Vereador pelo PSDB, William Panek, que está aqui ao meu lado, é autor de um projeto de lei que pretende instituir a coleta seletiva na cidade. Vereador, esse projeto ele regulamenta todo o processo de coleta seletiva, também cria alguns mecanismos, até a parceria da Prefeitura com algumas instituições. Queria que o senhor falasse para a gente como é que surgiu essa iniciativa. O projeto ele vem materializar um trabalho de 7 anos que o Instituto Recicla Cidadão faz na cidade. E esse projeto ele veio em consonância à Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal, e como teve uma total ausência do governo de implementar esse processo e se regulamentar na lei, que é uma lei federal, nós como vereador trazemos esse projeto à Câmara para que a gente consiga fomentar essa ação dentro da cidade. Eu já falei na minha posse que às vezes um projeto pode ter até algum vício, mas se ele for o meio de comunicação entre uma demanda da comunidade com o poder público, o executivo, nós vamos fazer isso. Ele contempla vários setores, a regulamentação do catador, ele regulamenta também a implantação do gerador de 200 litros, porque nossa cidade está sofrendo uma verticalização violenta. Lugares que tinham 2, 3 casas ou um terreno baldio se verticalizou, tem 6, 7 torres de prédio. Nós temos hoje uma população concentrada que vai demandar mais um equipamento público e a gente tem que implementar esse processo de coleta seletiva. É um momento de discussão que a gente consiga reunir elementos para implementar esse processo. O enfrentamento é difícil, mas se faz ser necessário numa cidade de 1.300.000 habitantes, de 320 quilômetros quadrados, que tem a pujança como a nossa cidade tem. Há inclusive uma preocupação com os catadores que estão hoje numa situação irregular. Tem no projeto que 10% dos trabalhadores dessas empresas que vão firmar parceria com a Prefeitura tem que contratar esses trabalhadores que hoje já fazem a coleta, mas não são regularizados, é isso? E isso é um jeito de você absorver essa mão de obra de uma forma mais digna. É um passivo que nós temos que pagar com essa população. Estão à margem de todo e qualquer direito trabalhista ou qualquer amparo estatal e fazendo uma função de serviço público. O projeto vem para contemplar isso. Tanto a Prefeitura como a administração direta e indireta vai ser obrigada a fazer a coleta seletiva, necessariamente. Isso, quem descreve isso é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. E hoje a gente tem uma obrigatoriedade de fazer, mas eu tenho certeza que o cidadão que me escuta já faz isso por uma questão de cidadania. Nós temos que cuidar da nossa casa. E mais que o poder público que tem que dar esse exemplo, dando a educação, a orientação, fornecendo a logística para fazer esse trabalho e a porta de saída. Não adianta cobrar da comunidade ou até punir se você não tem o equipamento para fazer o processo. No projeto também está previsto esse processo de conscientização da população. Agora, um outro mecanismo que está no projeto é com relação à criação de um conselho gestor. Com certeza, esse conselho gestor é o que vai regulamentar o processo, chamando desde o catador, todos os representantes da sociedade civil, e ele vai ser um fiscalizador e um potencializador das políticas para a implementação desse projeto. Eu acho que o projeto é um projeto que vai levar um debate, uma discussão, mas mais ainda forçar o Poder Executivo para que implemente esse processo, que era uma promessa de campanha,
e que nessa implantação desse processo deixe todos os atores em atuarem nele, todos os atores, toda a sociedade civil vai participar dele. Eu acho que dessa maneira esse projeto não se perde, ele vira perene. É uma política de Estado, não uma política de governo. Porque os governos passam, o Estado fica e nós temos que fazer políticas não de perfumaria, e sim políticas permanentes e eficazes para a gente conseguir modificar a vida das pessoas, que essa é a nossa grande finalidade, modificar a vida das pessoas. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com uma edição inédita. Tchau!